tudo bem? Já vou adiantar. Hoje a leitura vai ser um pouco mais comprida, tá? Porque eu quero focar em algumas partes sobre a história que eu vou ler hoje. E eu vou falar um pouco sobre olhar nos olhos de Jesus. Que muitas vezes a gente olha nos olhos de Jesus, mas esquece de focar nos olhos de Jesus, tá bom? Pai querido, obrigado pela tua presença, pelo teu cuidado. Abre o nosso entendimento e o nosso coração para poder receber a tua palavra e poder executá-la de forma perfeita, Deus. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua paciência conosco. Venha estar conosco em mais um dia, até os fins dos nossos dias, ó Pai. Te agradeço pelo teu cuidado conosco e com nossas famílias. Muito obrigada. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos lá. A primeira parte que eu vou ler vai ser Lucas. Depois eu vou deixar tudo aqui embaixo, tá? Na descrição é esses versículos que eu vou ler. Lucas 22, 60 ao 61. Essa é a parte da traição, digamos assim. Não seria uma traição. Ele falou que não conhecia Jesus. Pode ser uma traição, pode não ser, tá? Então não vamos entrar nessa discussão. Ao que Pedro exclamou: Homem, não sei do que está falando. Ele falava ainda quando o galo cantou. Essa era pela terceira vez. E aconteceu que o Senhor, voltando-se para Pedro, o olhou diretamente nos olhos. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia predito: Antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. Tá? Então aqui fala que Jesus olhou nos olhos de Pedro. E Pedro, ele correspondeu a esse olhar porque ele olhou nos olhos de Jesus. E às vezes a gente fala assim: eu não sou tão próximo de Jesus porque eu não consigo tocar Jesus. Judas deu um beijo em Jesus e foi um traidor. E talvez um olhar para Cristo valha mais do que você falar que toca nele. Por quê? Porque você, uma pessoa da sua família que você é muito íntima, numa troca de olhar você já sabe aquilo que quer dizer. E uma pessoa aleatória pode vir e dar um beijo no seu rosto e não ser a pessoa próxima. Então vale muito mais um olhar para Jesus. Nesse caso, Pedro olhou para Jesus, o Senhor olhou para os olhos de Pedro e Pedro se arrependeu. E na palavra fala que ele chorou amargamente, porque ele se lembrou daquela conversa que Jesus teve com ele, né? De que ele iria negar Jesus antes do galo cantar. E foi o que aconteceu. Ele negou Jesus 3 vezes, mas ele olhou nos olhos de Jesus. E Jesus, com certeza, não fez um olhar de acusação. Jesus, ele fez um olhar de que ele sabia que ia acontecer. E mesmo assim, ele não afastou Pedro dos seus discípulos. Porque Jesus poderia muito bem chegar e falar: filho, você vai me negar lá na frente. Então, é melhor você seguir teu caminho. É melhor fazer o que você tem que fazer, porque comigo você não vai andar, não. Porque se você não me aceita, se você me nega, você não tem o direito de estar comigo. Só que Jesus, ele não é acusador. Ele olhou para Pedro e com certeza ele olhou para Pedro com um olhar de amor. A gente vai ler agora. Eu não vou ler inteiro João 21, porque ele é bem extenso, mas depois você lê aí. Então, João 21 fala que Pedro e mais alguns discípulos, deixa eu até ler aqui quem foi. Simão Pedro, Tomé, chamado de Didimo, Natanael, que era de Canaã, da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro disse-lhes: Vou pescar. E eles o encorajaram: Nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Deve ser ler o restante da história. O que eu entendi sobre isso. Talvez para ele foi tão decepcionante aquilo que ele fez para Jesus, de ter falado que não conhecia. Talvez ele falou assim: para mim,
acabou. Eu falei que não conhecia Jesus, ele nunca vai me perdoar por isso, porque ele estava indo para morrer por mim, morrer pela minha salvação, e eu não tive a capacidade de falar que sim, eu o conhecia e era seguidor. Então, para mim, acabou. Que ele voltou a ter as atitudes de antes. Ele era um pescador. Ele não era... Porque quando Jesus pegou eles do mar, ele falou, vamos ser pescador de almas. Ele não deixou de ser um pescador, ele ia pescar almas. Só que quando ele se viu diante daquela situação, ele se viu tão desgastado, tão sem opção, digamos assim, que ele decidiu a voltar àquilo que ele fazia antes. Mas esse mesmo versículo fala que um dos discípulos falou, daí que negócio da pescaria, que joga de um lado pro outro, né? Depois você lê aqui. Fala que quando ele ficou sabendo que era Jesus que estava pedindo para lançar a rede, ele vestiu novamente a túnica dele, porque ele falou, Jesus veio me resgatar. Ele não me esqueceu, ele não ficou magoado. Jesus me perdoou por aquilo que eu fiz. E Deus, ele nos perdoa por aquilo que nós fazemos. Se a gente se arrepender de verdade, ele nos perdoa. E ele não guarda a mágoa. Tanto que Jesus foi e resgatou ele novamente, porque ele viu, Jesus poderia estar em tantos lugares, mas não. Ele foi mais uma vez aonde Pedro estava, para falar, eu vim te resgatar de novo. Não importa o que você tenha feito, não importa o que você tenha falado, não importa talvez que as pessoas falaram, olha que traidor, nossa, olha que ele falou que não conhecia Jesus. As pessoas julgam, mas Jesus não julgou ele. Jesus falou, você tem o direito de ser resgatado, você tem o direito de recomeçar de novo. E ele se lançou nos braços de Jesus, digamos assim. Ele poderia ter ido com o barquinho, ter atracado e ter descido com todo mundo, mas não. Ele se lançou, porque ele sabia que ali estava a oportunidade dele novamente no recomeço com Cristo, do perdão de Jesus para ele. Então ele se lançou, ele se arremessou, ele vestiu a túnica dele que ele havia tirado e se lançou para o mar e falou, eu vou me encontrar com Jesus, nem que isso custe a minha vida, eu vou me lançar no mar para eu conseguir aquilo que eu perdi, aquilo que eu joguei fora. E Jesus veio para mim novamente. E agora mais uma coisa, agora eu vou ler um pedacinho. João 21, do 15 ao 19, por isso que eu falei que ia ficar um pouquinho extenso. Pedro é restaurado por Jesus. Esse é o título que está aqui na minha Bíblia. Pedro é restaurado por Jesus. Assim, após tomarem o desjejum, Jesus questionou a Simão Pedro. Simão, filho de João, tu me amas mais do que os outros? Respondeu ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou, cuida dos meus cordeiros. Outra vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver perguntado-lhe pela terceira vez, tu me amas? Por que ele ficou? Porque ele se viu na mesma situação de que Jesus falou que ele iria recusar Jesus, ele ia falar que não conhecia Jesus. E Jesus perguntou pela terceira vez, como uma quebra daquilo que ele havia falado para uma restauração. Aquelas palavras que ele havia falado foram quebradas, foram arrancadas e colocadas no esquecimento e foram substituídas por sim, Senhor, eu te amo. Pela terceira vez, tu me amas? E assegurou-lhe, Senhor, tu conheces todas as coisas e sabe que eu te amo. Comissionou Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Aquilo que estava perdido, aquilo que ele achou que não era mais o propósito de Deus para a vida dele, Jesus confirmou que sim, é o propósito da sua vida. Pode ter passado, pode ter acontecido alguma coisa lá atrás, mas ele apagou todas aquelas palavras que foram ditas e foram colocadas por
sim, Jesus, eu te amo. E Jesus deu uma nova missão para ele: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, eu te afirmo, quando eras mais jovem, tu te vestias a ti mesmo e ias para onde desejavas, mas quando chegares à velhice, estenderás as mãos e outras pessoas te vestirá e te conduzirá para onde tu não queres ir. Isso falou Jesus, significando o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E assim terminou-se de proferir essas palavras, acrescentou: segue-me. Então aqui ele fala que aquilo que passou não importa mais. Ele iria glorificar a Deus. Ele não é um caso perdido, você não é um caso perdido. Talvez aquilo que você falou lá no seu passado, você fale: nossa, mas eu neguei a Jesus. Eu falei que não queria mais. Mas Deus te dá uma nova oportunidade de falar: sim, Jesus, eu te amo, eu quero te seguir. E Jesus fala: tu irá glorificar a Deus com a sua vida. Tá bom? Então, olhe nos olhos de Deus, de Jesus, não perca o foco. Quando Jesus te olhar de volta, talvez você fale assim: ixi, tomei uma bronca de Jesus. Jesus olhou para mim. Mas sabe que o olhar dele é um olhar de amor, é um olhar de carinho, é um olhar de que não te acusa, é um olhar que te resgata e te restaura. Assim como Pedro foi restaurado e teve a sua missão dada novamente, aquilo que ele havia achado que estava perdido, Jesus foi, restaurou e deu novamente para ele. Tá bom? Então, o vídeo de hoje é esse. Um beijo, fica com Deus e olha nos olhos de Jesus, que é certeiro, tá bom? Fica com Deus, tchau!